Fala, meus amigos do História Santos Debate, tudo certo? Este vídeo aqui é para nós debatermos sobre Benjamin Rollieser. 11 milhões de euros investidos no meia argentino que pelo Estudiantes arrebentou a boca do balão. No Benfica nem era relacionado, não teve espaço e acabou desembarcando no Santos como uma das maiores contratações da história do Santos e onde se espera muito. E para você, o Rollieser está entregando ou pode entregar o que se espera dele? Ou o torcedor do Santos não acredita mais no Benjamin Rollieser? Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa as notificações, compartilha esse vídeo para os amigos para que eles saibam que estamos de volta no Grupo História Santos com conteúdos 2, 3 por dia para falar do Santos Futebol Clube. É muito importante que você deixe seu like, verifique o sininho para ver se você está recebendo as tuas notificações, que nós voltamos de um período de férias e aí o YouTube para de entregar, confunde o algoritmo e tal, e agora a gente está colocando o algoritmo no lugar, tá certo? Bom, o Benjamin Rollieser, cara, eu não vou discutir aqui, não vou colocar em debate aqui a qualidade técnica do Rollieser, que eu acho excepcional, um jogador diferenciado, bem diferenciado, consegue jogar com cabeça erguida, trabalha muito bem de perna esquerda, é um cara que preenche os espaços de campo. Se você vê lá no SofaScore, aquelas coisas, o mapa de calor do Rollieser, ele circula bem ali entre os volantes, né, atacando, centralizado, mais pela direita, ele consegue flutuar bem. O problema do Rollieser hoje é que entra técnico, passa técnico, né, sai técnico, entra e sai, nenhum deles encontrou a posição do Benjamin Rollieser para ajudar o Santos. Não se encontra. Com o Vojvoda, né, com o Neymar em campo, o Rollieser jogava aberto pela direita. Era aberto pela direita, vindo pelo centro, e o Neymar às vezes encostava no atacante, enfim, né, ficava como segundo atacante, e aí fazia esse movimento. Sem o Neymar, o Rollieser assume a função do Neymar. Para mim, essa é a posição do Benjamin Rollieser. É ali que ele consegue circular mais, ter mais ações com a bola, participar mais do jogo, chamar o jogo para ele. O problema do Rollieser é que ele não conseguiu manter uma regularidade. Contra o Grêmio ele foi péssimo em campo. O Rollieser, quando chegou, eu lembro, ele jogou muito bem, mas muito bem mesmo com o Kleber Xavier. Ele jogou bem, ele dominava as ações, ele era indiscutível. E ele passou a ser discutível, né, ao longo das partidas. Primeira questão do Rollieser, ele cansa muito rápido. Então, quando ele tem muito esse contato com a bola, eu percebo que ele sempre é substituído, porque ele cansa muito rápido. E de repente o Rollieser some do jogo. Então, é um cara que tem que ter ações com a bola e tem que estar bem condicionado fisicamente. Você concorda comigo? Já sai comentando aqui. Eu observo isso. Outra situação, o Rollieser, ele não pode ser o protagonista sozinho. Ele carrega a bola, ele faz muito bem a transição, ele movimenta, dá dinâmica para o jogo, mas precisa de gente que encoste nele. Com qualidade, que encoste nele, que faça 1-2, que dê opções, que dê alternativas, né? O Lautaro fez isso em algumas partidas, mas quando está bem marcado, o Rollieser não tem uma válvula de escape, que é o Guilherme sempre aberto pela esquerda, é ali que ele joga, ele alugou, paga IPTU daquela faixa de campo lá e ponto final. O Barreal tenta encostar, mas não tem a mesma qualidade que o Rollieser. Barreal é um jogador sensacional, eu acredito, sabe? Aberto pela direita, vindo pelo meio também. É um cara que se movimenta também, é um cara que sabe fazer ações com a bola. Mas o Rollieser precisa de caras que se projetem, que abram espaço. E o Rollieser é o único que consegue tentar os chutes para gol. Quando o Ceará meteu uma falta, né? Depois uma meia bicicleta, pisando na área, fora da área, enfim. Ele tem essas ações. O que eu entendo que o Vojvoda deve fazer com o Rollieser é definir a função tática do Rollieser. Isso é importante para que ele tenha uma função tática específica no Santos, independente se tem o Neymar de volta ou se não tem o Neymar. Ele tem que ter aquela função e trabalhar aquela função, a parte tática e técnica daquela função. Eu acredito que com isso o Santos cresça. Está faltando isso para o Vojvoda no Rollieser. Eu sei que ele está tentando e com o passar aí dos jogos, o Rollieser vai melhorando, mas ele tem muitos altos e baixos. Na hora que ele estabilizar, ele vai ajudar o Santos. E principalmente jogadores que se movimentem na frente. O Robinho Júnior, na minha visão, se jogar junto com o Rollieser, cara, eu acho que ele vai dar muitas alternativas para o Rollieser. Porque ele não é um cara que moleque só fica aberto na direita. Ele vem pelo meio, se você jogar ele na esquerda, ele vai. Ele consegue flutuar, ele consegue quebrar a linha defensiva, que é o que o Rollieser precisa, para poder servir os atacantes. Porque o Rollieser não é aquele cara, ele só chega e chuta. Quando ele chuta, foi a primeira foto que ele bateu com a camisa do Santos direto para gol contra o Ceará e acertou o travessão, né? Mas quando ele chuta, pode ver, ele não tem alternativas. Lembram-se do gol dele contra o Fortaleza? O gol dele contra o Fortaleza,
O que aconteceu? Foi de fora da área, ele não tinha alternativa para tocar e pum, bateu, a bola pegou na trave, nas costas do goleiro e entrou. Então, ele precisa disso. Ele é o cara que serve, não é o cara da finalização. E ele está tentando finalizar porque não tem gente que finalize. Quando os caras são marcados, o Santos não tem movimentação. Então, um cara mais leve, um Robinho Júnior, quando o Neymar voltar, o Neymar, mas sabe, atuando um pouquinho mais solto, flutuando, eu acho que vai abrir mais espaço para o Rolheiser trabalhar, mas que o Vojvoda coloque isso em prática. Define a função do Rolheiser e faz ele sempre trabalhar naquela função. Movimentação, ações com a bola e atenção à parte física do Rolheiser. Está cansando muito, está numa linha, sabe, uma decadente. Aos 25 do segundo tempo ele cai. Não pode. Temos que condicionar o Rolheiser para aguentar numa estabilidade, regularidade durante os 90 minutos. É jogador fundamental, jogador técnico, tático que o Santos tem e não tem um jogador igual ao Rolheiser no elenco. Essa é a minha visão. Tá aqui o debate, eu tô lendo o comentário de vocês. Valeu!